Prezados irmãos, é em nome de Deus, o nosso glorioso Pai, em nome de teu amado Filho Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, em nome de todos os santos e anjos do reino dos céus e do nosso querido e santo primaz, irmão Aldo, que eu lhe cumprimento a todos, o qual é uma grande alegria para todos nós podermos nos reunir para louvar e glorificar a Deus. A tuas bênçãos que estejam junto de cada um de nós, o qual também neste momento eu lhes cumprimento a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, e peço ao Senhor, à senhora, a você, que sempre unido também, possa alcançar essas bênçãos em seus lares, aonde quer que esteja. O seu precioso tempo, que a partir deste momento, irão tirar, para agradecer a Deus, já por uma bênção recebida. E a todos nós, depois de uma semana de vitória, e de termos a liberdade de neste momento poder nos reunirmos para sim agradecer a Deus e reforçar o nosso pedido a estes santos de Deus, para que nós vençamos estas dificuldades, estes problemas que todos nós, seres humanos, estamos passando. Prezados irmãos, amigos internautas, é um momento de nós clamarmos, reforçarmos a nossa fé, porque o mundo vem passando por uma dificuldade muito grande. Quantas coisas ruins vêm acontecendo, e só tem uma saída: as nossas orações. Por isso que é muito importante a cada um de nós estarmos sempre falando com Deus, mas falando com Deus com o máximo de respeito, o qual neste momento, neste templo santo aqui nós estamos, diante de um altar, de um santuário, é um momento de nós falarmos com Deus. Portanto, a cada um de nós que aqui estamos, e aquele que está nos assistindo, pode ter certeza, a Santa Vó Irmão Aldo possa estar aí, onde vocês estão. Porque aqui também eles estão, santos e anjos vieram, acompanhou a cada um dos meus irmãos, trazendo para esta reunião, e tantas outras reuniões que nós temos. Portanto, a partir deste momento, vamos valorizar esta santíssima reunião, e com alegria imensa em meu coração, é que eu assim os convido, todos aqueles que puderem, a se colocarem em pé, para que nós podemos orar e pedir as bênçãos para esta nossa santa reunião. Todos com muita reverência nós iremos orar. Ó amantíssimo e glorioso Deus, seja louvado o nome santíssimo do Senhor, ó Pai. Neste momento aqui nós estamos diante de Ti. Viemos aqui sim para agradecer pelas bênçãos já alcançadas, e por muitas outras que precisamos de um socorro. Tenho certeza que neste momento, quanto dentre a humanidade, os nossos irmãos também pediram a bênção de Ti, ó Pai, um socorro. Assim como pedir a Teu amado Filho Jesus, ao irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, e a todos estes santos e anjos que eles estão aqui, estão aí aonde quer que o Senhor esteja também. Portanto, neste momento, Pai glorioso, eu peço que o Senhor abençoe todas as nossas atividades a partir deste momento, abençoando o meu trabalho de púlpito, para que eu possa ser útil ao Senhor Deus e aos meus irmãos. As tuas bênçãos eu peço também por todos os nossos irmãos deste coral, cada um nas suas atividades, que ele seja ricamente abençoado, e a cada um dos meus irmãos, obreiro, diácono, diaconisa, colega de ministério, que todos nós unidos, para participarmos desta santíssima reunião, Pai. As tuas bênçãos eu peço por todos os nossos irmãos membros que vieram participar desta santíssima reunião, e aos nossos amigos, irmãos internautas, onde quer que tenham um dos teus filhos, meus irmãos,
o Senhor esteja com ele. Portanto, eu entrego todo este trabalho para que seja de total agrado ao Senhor Deus. Também eu lembro daqueles que se encontram internados, até mesmo num leito de hospital, acamado em seus lares, passando por um momento tão difíceis em suas vidas. Estão eles lá clamando e tendo plena confiança que o Senhor irá nos atender. Entregamos na tua santíssima mão esta santa reunião com a graça e as bênçãos santíssimas de todo o poder dos céus. Louvado seja o nome santíssimo do Senhor Deus e soberano Pai. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não derrubar, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é essa doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade.
Amém. Prezados irmãos, neste momento também, nós iremos passar para uma parte que é muito importante para o crescimento desta Santa Igreja, para o crescimento do reino dos céus na terra, que é a parte das contribuições, o qual é de uma grande valia, porque são através das nossas contribuições que nós estamos dando oportunidade para que o mundo venha conhecer o poder da Santa Voz Rosa, o poder que tem nesta igreja, pois são através das nossas contribuições, generosa de cada um, assim como os seus dízimos, os nossos dízimos, ofertas especiais, tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, em ajudar, para levar avante o programa Hora Milagrosa, para que as nossas congregações, elas tenham a facilidade de permanecer com as portas abertas e também ter mais pontos de pregações. Portanto, prezados irmãos, todos aqueles que já ajudaram a esta Santa Igreja, viram o seu crescimento também material, porque Deus, o nosso Pai, Ele não deixa faltar o nosso pão de cada dia, não deixa ficarmos nos desempregados, está sempre pronto para nos ouvir, porque Deus, Ele reconhece o esforço de cada um de nós, Ele sabe das condições financeiras de cada um daqueles que pode também fazer um sacrifício, muitas vezes, em ajudar. Nós estamos também empenhados nesta grande reforma aqui na sede, o qual também, todos aqueles que puderem, continue ajudando, e pode ter certeza que a recompensa vem dos céus. Prezados irmãos, nós precisamos a salvar esta humanidade incrédula, que muitos deles não tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro caminho dos céus, que está nesta Santa Igreja Apostólica, a arca divina, a arca da salvação, a igreja da verdade, do Consolador e do Santo Primaz Irmão Aldo, que já salvaram e vai salvar muitas almas para o reino dos céus. Portanto, também para concluir, eu passo a ler a mensagem que é com exclusividade ao respeito das nossas contribuições. O qual o título desta mensagem é: Apostólicos, sejam agradecidos pelas bênçãos celestiais e colaborem com a sua igreja. Ensinos do Santo Irmão Aldo sobre o valor que devemos dar à nossa igreja apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o Santo Rei Davi foi muito abençoado porque muito amou a Deus e a sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram lhe concedidas por amar a Deus e ao seu reino. Este servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós, servo do Consolador, e no tempo presente, mostrando quão valiosa é a consagração e a dedicação para com as obras gloriosas de nosso Pai, bem como nos deixou ensinos a respeito da importância do amor para a salvação e a redenção da criatura humana. O Santo Irmão Aldo, ao seu tempo nesta terra, afirmou que nos dias presentes, nosso Deus permitiu que o seu amado Filho Jesus restaurasse seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Voz Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade a todos quanto viesse a amá-lo e que com entendimento e fé passassem a valorizar a sua obra de salvação.
Através da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, com o amparo de Jesus, de sua Santa Mãe e do poder celestial, ao longo destes anos, Deus, o Pai, tem amparado e muito ajudado a tantos quanto compõem o povo apostólico para que sejam felizes e muito abençoados em seu viver, no seu trabalho, em suas realizações. Mas Deus espera de cada um dos seus filhos apostólicos o reconhecimento e a participação efetiva na obra que Ele nos deu, a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, eis o exemplo precioso que nos legou o santo rei Davi num dos seus salmos, expressando louvor e gratidão ao Pai, dizendo: que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que dele recebi? É uma pergunta. Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Neste salmo, o rei Davi declara que continuaria obedecendo às leis do Senhor Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria os seus votos de bem servir a obra do Senhor, enquanto aqui vivesse como reconhecimento e gratidão por tudo quanto havia recebido de Deus o Pai. Sigam estes grande exemplo do santo rei Davi. Em relação à nossa amada igreja, seja fiéis à igreja, cumprindo o seu voto de fidelidade e contribuindo com as suas ofertas especiais e com seus dízimos para o sustento da obra do Consolador. Sejam sempre agradecidos a Deus e ao seu santo e às suas igreja por tudo quanto recebe para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento, e todos quanto aceitarem a nossa fé. Mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil financeiramente falando. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja, e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Contamos com o seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Amém. Pois bem, prezados irmãos, viram aí uma mensagem bastante esclarecedora para todos nós. Nosso Deus, Ele nunca desamparou a cada um de nós. Sempre esteve e sempre estará, assim como o nosso santo e querido irmão Aldo. Ele está aqui. Ele está aí onde o senhor, a senhora esteja, bem distante, talvez até em outros países. Ele pode estar aí, cuidando de todos vocês, do senhor, das senhoras, assim como aqui estão santos e anjos nos abençoando. Portanto, é um momento em que nós devemos de realmente ajudar a nossa Santa Igreja e ter a plena certeza que a recompensa vem dos céus. Prezados irmãos, eu irei fazer uma breve oração e peço a gentileza de que todos curvem as suas cabeças para pedir a consagração das nossas contribuições. Eu irei orar. Bondoso Deus e glorioso Pai, somos gratos ao Senhor por termos esta oportunidade de poder ajudar o reino do Senhor, ó Deus, aqui na terra, porque é muito importante nós ajudarmos a nossa Santa Igreja. Sabemos o quanto é importante na vida de todos nós, desta humanidade, esta Santa Igreja Apostólica, o qual já salvou muitas almas para o reino dos céus. Pedimos, ó glorioso Pai, em nome de teu amado Filho Jesus também, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, de todos os santos e anjos da Virgem Maria, que os consagre as nossas contribuições. Neste momento também eu vos peço, Pai glorioso, se dentre a nossa irmandade, precisando de um emprego, de um trabalho, o Senhor assim os ajude. Não desampare esses teus filhos, e não deixe faltar o pão de cada dia em nossas mesas,
e que teremos sucesso em todas as nossas realizações, com a graça e as bênçãos santíssimas dos céus. Assim declaramos, consagrado ao Senhor Deus, o nosso Pai, as nossas contribuições. Amém.
todo poder e glória, graças à minha santa avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão
Amém. Como é do conhecimento de muitos dos nossos irmãos, no dia de hoje, 18 de julho, aniversário da nossa saudosa irmã Odete, o qual nós temos aqui também um reconhecimento pela pessoa que ela foi nesta igreja. Diz aqui, nosso reconhecimento ao ministério da missionária Odete. Na passagem da data do teu aniversário natalício, da missionária Odete Correia Coutinho, 18 de julho, apresentamos nossa gratidão e respeito pelo ministério que esta serva exerceu na direção da Igreja Apostólica por 56 anos, ao lado do bispo Eurico Matos Coutinho, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, evangelizando a todos nós apostólicos e nos incentivando a sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Foram mensagens edificantes transmitidas em nossas reuniões e no programa A Hora Milagrosa, que glorificaram o reino dos céus e puderam conquistar muitas almas para a glória celestial. A missionária Odete, juntamente com o bispo Eurico, foram os fundadores desta igreja. E Jesus, vendo em seus corações este desejo sincero, permitiu que a Santa Avó Rosa, que já possuía seus dons especiais, pudesse se aproximar deles e participar desta direção, sendo ela inspirada diretamente por Jesus para orientar o bispo e a missionária na formação e condução do povo apostólico. Portanto, nosso reconhecimento a esta serva, que fez parte da história da Igreja Apostólica, missionária Odete Correia Coutinho. Temos também aqui uma mensagem muito importante para fortalecer a todos nós. Mensagem esta que tem o título: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na casa de Deus, como diz o apóstolo São Paulo em sua carta a São Timóteo. Fique ciente de como se deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade consiste nisto: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir estes mandamentos, cumpriu toda a lei divina. Portanto, este é o princípio da verdade, que leva a criatura humana a ser feliz, porque a verdade é a prática do bem, da justiça e do amor. Na verdade, não há mentiras, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerras, nem ódio, nem disputas e nem intrigas. É por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu Espírito Santo e de Jesus nosso Senhor. E nestes tempos de regeneração, é anunciado pela Santa Avó Rosa o Espírito Consolador, por nosso Santo Irmão Aldo e por sua Igreja Apostólica, que é a coluna e baluarte da verdade. São Pedro ensina, em sua primeira epístola, sobre a santidade no amor e a caridade fraterna. Depois de haverdes purificado as vossas almas na obediência à verdade, para um sincero amor fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros, com afeição pura, pois fostes regenerado, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra viva e eterna de Deus. Fostes regenerado, diz São Pedro, a vida espiritual por meio
da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, isto é, a pregação do Evangelho, conforme a parábola do semeador ensinada por Jesus, nosso Senhor, em São Lucas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outras, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Portanto, é a pessoa que recebe a doutrina de Jesus e da Igreja Apostólica com fé e amor e a coloca em prática em sua vida, e daí em diante passa a ser feliz e abençoada. Onde a semente caiu e não produziu nada, são as pessoas que não dão valor aos nossos ensinos, não se interessam em colocar em prática a sua vida. Daí, não são abençoados, em nada recebem para a sua vida e para o seu lar. Sobre o comportamento com o seu próximo. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isto mesmo foste chamado, a fim de receber de bênçãos por herança, pois a verdade, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal, e evite que os seus lábios pronunciem falsidades. Afaste-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas e orações. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. No passado, Deus, o Pai, enviou profetas poderosos em palavras e obras para ensinarem os homens no caminho do bem e da verdadeira vida que devem viver. Poucos foram que creram na palavra dos profetas. Muitos deles foram perseguidos, outros foram sacrificados e mortos, porque falavam a verdade, mostravam o erro e o pecado. Deus enviou seu próprio Filho, que nos trouxe a mais pura verdade dos céus, mas os homens não creram. Perseguido, injuriado, levaram-no à morte na cruz, porque pregava a verdade, mas a verdade triunfou, pois nosso Senhor ressuscitou vitorioso para a vida, a esta verdade e torná-la poderosa para salvar e santificar um povo, e a selou com o seu sangue precioso. Jesus, nosso Senhor, ensinou a prática do bem, do amor ao seu semelhante, do perdão. Ensinou os homens a serem justos, procederem honestamente e fugirem das contendas, das vaidades, do orgulho, da exploração ao próximo. Ele era a luz divina que veio iluminar os corações e abrir seus olhos e perceberem o caminho que estavam seguindo e que os conduziam à morte e à infelicidade. Mas não amaram a luz, porém, preferiram ficar nas trevas. Assim ensinou ele, certa vez, tudo aquilo. Portanto, que quereis que os homens vos façam a vós, fazei-o também vós a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. E a norma áurea da caridade cristã
E no preceito da caridade, Jesus resume toda a legislação divina, a lei dos profetas. Continua Jesus na sua mensagem de amor, lançando um convite a toda criatura humana: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a via que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas quão estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que caminham por ela. 2 são os caminhos que levam à eternidade da alma, e 2 portas pela qual se encontra na eternidade, se entram na eternidade, mas são totalmente opostos, um ao outro. A porta larga é a via espaçosa das satisfações egoístas, contrária à lei de Deus, que é a verdade da vida. Leva os homens ao sofrimento e à condenação, pois este é o caminho da mentira e do erro. Entretanto, a porta estreita é a via apertada que Jesus se refere, é a vida do Filho de Deus, que foge das impurezas espirituais e carnais, das ilusões e de um mundo corrompido. Mas o seu prazer está em Deus e na sua verdade. Portanto, este é o caminho que leva a criatura humana para a eternidade, da felicidade e do gozo eterno. Todos os que colocam em prática a doutrina de Jesus e da Santa Voz, o Espírito Consolador, e por nosso Santo Irmão Aldo, o pastor da promessa de Jesus, serão sempre felizes e bem-sucedidos em sua jornada aqui na terra. A Santa Voz é o Espírito da verdade, que Jesus anunciou que viria a dizer: Ele, o Consolador, vos guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver aprendido de mim e do Pai. Ele convencerá o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. É a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Deve ser santificado, zeloso do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia, deve ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina os fiéis, devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus e da Santa Voz e do santo profeta Irmão Aldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo o que mancha sua alma. Não pode ser malcriados e estúpido com o seu próximo. Precisa deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões que ofende e cria inimizade e maquerência. Não pode ser vaidoso e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito do nosso Pai. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever, da sua palavra, pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Deve ter um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Prezados irmãos, nunca se esqueça deste ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinos, inclina o teu ouvido, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarde-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo o que se deve guardar, guarde no teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
de ti a falsidade no falar e afasta de ti a perversidade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por todo e por Jesus, e neste dia, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer a sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre, que disse: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, nas injustiças e não se converteram dos seus maus caminhos. Entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus. E nestes dias, juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, aliado à doutrina e à disciplina desta Igreja Apostólica. E continua o Divino Mestre ensinando a todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo e não percebe o erro, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo uma grande a sua ruína. Aceite, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica e as coloquem em prática a nossa doutrina e disciplina, e viva como um novo cristão, livre do sentimento e do pensamento mal, dos vícios, dos pecados, das injustiças e de toda corrupção. Transforme totalmente a sua vida, tendo uma moral muito elevada, bons costumes, se afasta de todo o ambiente que corrompe a alma, os bons costumes e a honra de um filho de Deus, para serem felizes e abençoados. Amém. Aqui, prezados irmãos, nós vemos o quanto a humanidade nos dias de hoje são incrédulas. Esta humanidade que ainda não perceberam que Deus a ama, mas que eles não dão a oportunidade de Deus a salvá-los. Quantas criaturas, principalmente nesses últimos tempos, perderam as suas vidas, e muito perderam até mesmo a sua salvação, por ser incrédulo. Veja que, mesmo aqui, nesta mensagem onde Jesus, ele fazia maravilhas de milagres. Milagres extraordinários Jesus realizavam. Quantas bênçãos, quantos milagres Jesus operou. Só que os tempos foram se passando e aquelas criaturas foram se acostumando, sabendo que Jesus tinha poder, sabendo que Jesus fazia milagres extraordinários. E no começo, quando Jesus fazia aqueles milagres, ele tinha muitos seguidores, exatamente por este fato, por esta qualidade do Mestre Jesus. Só que eles foram se acomodando, o qual muitas vezes depois Jesus passou a continuar a fazer milagres, mas aquelas criaturas, para eles já era mais um milagre, já não era uma novidade, algo que Jesus estava fazendo, e que eles ficavam abismados. E isso foi o esfriamento da fé. No hino que nós ouvimos, também pelo coral, ele disse exatamente isso. Chegou um momento
em que aquele esfriamento daquela humanidade, Jesus ele diz: o mundo já não crê mais em mim, me odiou, está me rejeitando, eu vou para o meu Pai. Mas ele também disse: mas eu não vos deixarei órfão, pois enviarei o Consolador para convosco estar. Só que Jesus, ele diz algo ainda, ele falou, o Consolador iria falar aquilo que Jesus gostaria de falar para mim, para o Senhor, para a senhora, para você, para todos nós. E Jesus foi, e o Consolador veio, realizou uma obra maravilhosa nesta Santa Igreja Apostólica, lutaram bastante, não só o Consolador, a Santa Vó Rosa, mas sim também o nosso querido irmão Aldo, que foi preparado, e que por longos anos ajudou esta Santa Igreja quando estiveram em seu corpo presente nesta terra, e hoje nos céus muito mais. Irmãos, só que precisa de algo. Nós temos outros hinos que diz: esta igreja é a igreja da verdade. Se é a igreja da verdade, o apostólico não pode mentir, porque a mentira é do inimigo, e todos sabem, todos nós sabemos, o inimigo das nossas almas, ele ajuda alguém a mentir, porque a mentira é dele, mas só que chega um momento que o inimigo ele se retira e deixa aquela criatura numa situação bastante difícil. Nós vemos aí no mundo inteiro. Então a mentira não pode estar no nosso meio. O que aprendemos nesta igreja com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com o irmão Aldo, a verdadeira doutrina, a disciplina da nossa igreja, que é fundamental para a nossa salvação. Porque está bem claro, prezados irmãos, no título desta mensagem: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Outro hino diz: a verdade está aqui. Se a verdade está aqui, nós temos que provar para o mundo, porque é muito feio um apostólico ali fora enganar o outro, querer ser mais do que o outro, ter inveja. Isso não é um proceder de um apostólico. Irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil. A humanidade, o mundo está passando por um momento difícil. Irmãos, quantas vezes eu mesmo disse através de algumas reuniões já realizadas. Às vezes é um jovem, uma criança, pensa que está tão cheio de saúde, e que sim, que algum problema vai pegar as pessoas mais de idade. Irmãos, hoje acabou. Hoje é generalizado, é pobre, é rico, é criança, é pessoas de mais idade. Generalizou. Nesta igreja existe um recurso, que é nós buscarmos o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa para nos livrarmos. Que seja claro a vontade de Deus, está tudo sobre o domínio dele. Mas precisa da disciplina, irmãos. Precisa da disciplina. Quantas criaturas que muitas vezes, quando as nossas reuniões estavam sendo realizadas, antes deste problema tão sério que nós estamos passando, muitas vezes comparecia às nossas reuniões e não dava sequer o devido valor. Quantas vezes o nosso irmão Aldo, e nos dias atuais, os nossos irmãos responsáveis pela administração da igreja, do conselho deliberativo, pedindo, respeite as reuniões, porque aqui tem santos e anjos. E o irmão Aldo deixou bem claro que santos e anjos vêm aqui, por isso aqui é um templo santo, sagrado e deve ser respeitado. E de repente, irmãos, fomos impedidos de realizar as nossas reuniões. Quantas congregações que estão por aí afora, quantos irmãozinhos humildes, que muitas vezes choram a falta da reunião na sua cidade. Mas quantos jovens que muitas vezes não valorizaram, e que hoje, também essa juventude, as crianças estão com medo dessa epidemia que não tem idade, nem poder físico. Então, são todos. Mas o que nós precisamos? Orar, irmãos. Quantas criaturas que muitas vezes pegam um prato de comida, sequer tem
coragem de agradecer a Deus. Deus, meu Pai, obrigado por este pão de cada dia, porque nós temos certeza que tem irmãos, tem criatura neste mundo passando tanta necessidade. Prezados irmãos, quantas criaturas que vai dormir sequer, já o primeiro milagre, acordou logo pela manhã. Não sabíamos o que seria do nosso dia até aqui. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir. Nós temos muitas mães, muitos pais. Toma cuidado com as suas crianças, com os seus filhos. Eles precisam de um carinho mais especial, porque não conhece a verdadeira fé apostólica. E um pai e uma mãe têm um amor tão grande pelo seu filho, pela sua filha. Orienta ele, diz quem é a igreja apostólica, quem é a Santa Avó e o irmão Aldo, coloca na cabecinha deles, porque eles são inteligentes. Mas precisa da ajuda de um pai. Muitas vezes uma mãe não vê que seu filho passa horas e horas num celular, na internet. A mãe se descuida. Minha mãe, meu pai, por amor aos seus filhos, ensina eles a orarem. Ensina eles a agradecer a Deus por mais um dia de vida, porque cada dia de vida nossa hoje é uma vitória. O irmão Aldo muito lutou. O irmão Aldo sempre amou as criancinhas. Todos lembram como o irmão Aldo gostava também das criancinhas. Abraçava, beijava. Mãe, seja um exemplo para o seu filho, para a sua filha. Ensine esse seu filhinho tão pequeno já a orar e agradecer a Deus e pedir, porque pedir é fácil, mas temos que saber agradecer. E também digo aos nossos irmãos, aqueles que estão me ouvindo, talvez até via internet, é claro, dependendo do lugar, não tem as reuniões apostólicas na sua cidade devido aos decretos, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Nós temos hinos, nós temos programas. Não deixe esfriar, mãe, a fé dos seus filhinhos, do seu jovem. Mostra para ele que isso que está acontecendo no mundo não é pela vontade de Deus, não. O nosso irmão Aldo deve estar muito triste, a Santa Avó. Todo o reino dos céus não está feliz com essa situação, mas a humanidade incrédula, só pensando em coisas materiais. Então, prezados irmãos, veja, para nós ganharmos o reino dos céus, nós temos que conhecer a verdade, e a verdade nós conhecemos, e por quê? Porque o irmão Aldo, antes de ir para o céu, ele disse, a igreja está preparada. Se está preparada é porque tem a verdade. A verdade vos libertará. Libertará do quê? De tudo isso que o mundo vem acontecendo. E a Santa Avó, o irmão Aldo, eles estão cobrindo a cada um de nós com seu manto santíssimo, a Virgem Maria, nossa mãe da família apostólica. É uma luta constante, prezados irmãos. Se podem comparecer às reuniões, não tenha medo não, apenas tenham cuidado. Irmãos, não tenham medo, tenham apenas cuidado, obedeçam às leis, seja ela municipal, governamental, enfim, obedeçam às leis, porque ali também é uma disciplina implantada por eles, e nós temos que seguir esta risca, mas não deixa de vir às reuniões por medo, porque o medo não é de Deus. Então, prezados irmãos, nós precisamos de cada vez mais parar, fazer uma retrospectiva da nossa vida, olhar para nós, obedecer a disciplina, crer na doutrina que nós aprendemos aqui. E esta verdade vai libertar a cada um de nós. Prezados irmãos, veja quantas maravilhas, quantas bênçãos nosso Deus já operou na vida de cada um de nós, e até mesmo por misericórdia, por amar. E quantas pessoas que foram incrédulas também, que foram ricamente abençoadas, receberam milagres maravilhosos nesta santa igreja, e viraram as costas. Esse é um grande perigo, porque conheceram a verdade. Porque Deus usa de misericórdia daquele
daquele cidadão, daquela cidadã, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer este caminho, assim como os muitos que por aqui passaram e desistiram. E nós que estamos nestas lutas, vamos continuar. Mas eu reforço ainda mais vezes, pai, mãe, cuide dos seus filhos, porque quantas vezes nós chegamos em alguma congregação, mesmo aqui na sede, vendo crianças com tão pouca idade, cantando, solando, regendo. Veja o valor que tem o seu filho, a sua filha, que muitas vezes, por um descuido da senhora, do senhor, esse seu filho vem perdendo aquele amor. Aproveita este momento, minha mãe, meu pai. Aqueles que não estão tendo reuniões na sua cidade, mas conversa com o seu filhinho, explica para ele a situação e por quê. E por quê, irmãos? Veja que são milhares de criaturas que perderam a vida e muitos perderam a salvação também. A igreja apostólica está de portas abertas. Está de portas abertas para receber quem quer que seja. Venha buscar o alimento para a sua alma, para o seu espírito neste santo caminho. Procure se agregar a nós, que fazemos parte desta família apostólica. Porque mesmo diante desta situação tão difícil, nós somos um povo feliz. Como diz o hino de número 150 do nosso inário. Na minha igreja eu sou feliz, então venha. A vó Rosa diz para não perder a reunião, pois assim ela iria me ajudar. Irmãos, pensem, procure ajudar o seu próximo, amar o seu próximo, tire a inveja do seu coração, ame ao seu próximo, tire tudo aquilo que não está te fazendo bem. Quantas vezes que dentre nós um irmão não olha mais para o outro, isso eu digo, não se cumprimentam, mas o outro, isso eu digo um pouco no passado, porque neste momento existe uma restrição, mas é da mesma forma, nosso semblante, cumprimenta o nosso irmão, a nossa irmã, com bastante carinho. Vamos respeitar os nossos irmãozinhos de maiores idade, eles precisam de um carinho de todos nós. Tudo isso faz parte do reino dos céus nesta terra. Nós aprendemos com o irmão Aldo, sem distinção de raça ou de cor. Prezados irmãos, para concluir esta mensagem, tem um depoimento de fé, e que os meus irmãos prestem bastante atenção também, assim como já estão prestando atenção nas nossas reuniões. Preste bastante atenção neste depoimento de fé. Quantas maravilhas, quantos milagres a nossa irmandade já alcançou neste santo caminho. E este é um depoimento que eu passo a ler para os meus irmãos. Este depoimento de fé é da nossa irmã. Ela é residente na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. A nossa irmã Ivanir Santos Fiuza. Assim testemunhou em sua carta. No dia 22 de fevereiro de 2019. No ano de 2018, através de uma mamografia, foi constatado carcinoma intensivo e após uma biópsia, foi realizada a cirurgia para a retirada completa da mama. Eu confiei de coração na Santa Vó Rosa e pedi ao Santo Irmão Aldo que me ajudasse a enfrentar aquela luta. Após a cirurgia, tive que passar por quimioterapia vermelha para secar um tumor no pulmão e no fígado. Depois, a médica disse-me que iria renovar os exames para fazer a quimioterapia branca. Após 2 anos, retirar a outra mama. Porém, junto aos meus filhos e esposo, pedimos com fé as bênçãos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e assim confiamos. No dia 11 de dezembro de 2019, foram realizados novos exames, e os médicos, ao verem os resultados, me disseram, surpreso,
Você está curada e não precisa mais de nenhum tratamento, nem químicas e nem a retirada da outra mama. Graças a Deus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a Maria Santíssima e ao Senhor Jesus estou bem. E vim agradecer por este grande milagre. O meu esposo também recebeu um grande milagre, pois ele nasceu somente com um rim. E hoje, atualmente, com 54 anos de idade, uma pedra se alojou no meio de seu único rim, o qual parou de funcionar por 33 horas. Nos exames realizados, foi constatado que o rim estava inchado, dilatado, e os médicos disseram que ele estava prestes a sofrer um infarto ou entrar em coma. E era preciso fazer hemodiálise. Nós da família em oração entregamos nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e para surpresa dos médicos, a pedra se desmanchou em vários pedaços. E o rim foi renovado. Os médicos disseram-lhe: você está de alta. Foi um grande milagre que aconteceu na sua vida. Agradecemos aos nossos santos, querido irmão Aldo e Santa Avó Rosa, por ter recebido esta grande bênção em favor do meu esposo Francisco Alcides Fiuza. Residimos na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Amém. Portanto, prezados irmãos, o importante é a nossa fé, são as nossas obras, são as frequências e a oração. A oração é fundamental, irmãos. Mas para nós orarmos, nós precisamos de estar também preparado, mesmo para dormir, ao amanhecer, ao trabalhar, ao sair, principalmente nesses últimos dias, nesse tempo que nós estamos passando por uma grande dificuldade. Orar, pedir a Santa Avó Rosa que unja a água e que nós possamos usar daquela água como um remédio aos derredores dos nossos lares, enfim, é muito importante. Ouça o programa Hora Milagrosa, seja na internet ou aqueles que tiver na sua localidade. Ouça, coloque ali água, remédios, enfim, tenha fé. E nós vamos vencer essa epidemia, este mal. Porque já graças a Deus, a Santa Avó e Irmão Aldo, nós estamos podendo realizar algumas reuniões, mas não está totalmente como antes. Prezados irmãos, valorizem as nossas reuniões, porque tenho quase certeza que muitos estão arrependidos de não ter aproveitado o máximo como estava tudo normal. Pense, repense e faça realmente uma análise da sua vida. E assim serão bem-aventurados. Amém. Nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos deste coral. Este hino, ele tem o título Santo Profeta. Vamos ouvi-lo. Conheço alguém que só quer fazer o bem, está sempre pronto para ajudar. Ele nos dá muita saúde e alegria. Ele abençoa
alguém que só quer ver sorrisos, Ele faz tudo para nos alegrar. Ele dá tudo, tudo que nós precisamos e todo que nele crer, suas bênçãos podem receber. Amém. Neste momento, convido a todos os nossos irmãos, aqueles que puderem, a se colocarem em pé, agradecendo aos nossos irmãos deste coral, assim como regentes, seus auxiliares, músicos e todos que participaram deste ministério tão importante. O qual também lhes agradeço a cada um dos nossos irmãos, obreiro, diácono, diaconisa, colega de ministério, aos nossos irmãos membros que vieram participar desta santa reunião, o qual lhes agradeço de todo o meu coração, também aos nossos irmãos, amigos, internautas, que nos assistem, que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, esteja aí em seus lares. Neste momento, nós iremos fazer a nossa oração final, e é muito importante, total reverência. Irmãos, reverência é o seguinte: quando nós levantamos as nossas mãos aos céus, nós estamos buscando a Deus, é uma clemência. E quando nós abaixamos as nossas cabeças, é um gesto de respeito, porque nós estamos diante de uma autoridade máxima vinda do céu, santos e anjos, Deus, o nosso Pai, está conosco, então nós devemos se curvar diante deles. Fechar os nossos olhos é para nós não nos distrairmos, e isto é muito importante. E desta forma, cada um de nós, com muita reverência, pois nós iremos orar. Bondoso Deus e glorioso Pai, somos gratos ao Senhor e a teu amado Filho Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, a todos os santos e anjos do reino do Senhor, ó meu Pai. Neste momento, no término desta santa reunião, o qual o Senhor nos abençoou a cada um de nós, guardando e nos amparando, abrindo os nossos corações, tirando muitas vezes a mágoa daquele que está magoado com o seu irmão, com o seu próximo. Ó glorioso Pai, neste momento nós pedimos as tuas bênçãos santíssima. Lembro também daqueles meus irmãos que se encontram num leito de um hospital, acamado em seus lares, passando por um momento tão difíceis em suas vidas. Aqueles mais fracos na fé, tem de misericórdia deles também. Peço neste momento, ó Pai glorioso,
as tuas bênçãos para esta humanidade, mesmo incrédula, que o Senhor assim tenha misericórdia deste mundo, deste planeta Terra, com tanta dificuldade, com tantos problemas, ó meu Deus. Sabemos que será feito tudo de acordo com a tua santíssima vontade, mas encarecidamente, tenha misericórdia desta humanidade. Destrua este vírus que está acabando com esta humanidade, destruindo esta humanidade. Que o Senhor, ó Pai Santíssimo, imune a cada um de nós, para que nós sejamos livres deles também. Quanto dentro da nossa irmandade, que tem lá em seus lares, que tem as suas lavouras, suas criações, suas plantações, seus animais, seus pertences, seja no comércio, aonde for, aonde quer que tenha um dos teus filhos, meus irmãos, que o Senhor assim os abençoe, Pai glorioso e santíssimo. Santa e bendita Vó Rosa, louvado seja o nome da Senhora e do santo profeta de Deus. Hoje o nosso santo irmão Aldo, temos certeza que ele está aqui conosco, santos e anjos também. Abençoe a cada um desses meus irmãos, que nesta caixa de oração colocaram aqui alguns nomes, pedindo algo, ou até mesmo agradecendo. O Senhor sabe do que se trata, meu Pai. Eleva a mão a esses pedidos, mas que cada um deste nome, que aqui se encontra, seja eles, tendo eles a nossa fé ou não, por misericórdia, vá de encontro a eles, e os abençoe e atenda as nossas solicitações. Querido e santo primaz, irmão Aldo, não deixe faltar o pão de cada dia em nossas mesas, e nem mesmo um dia de trabalho. Abençoe por onde quer que nós passarmos e tocarmos, que sejamos totalmente livres de tudo isto que vem acontecendo neste mundo, e que as nossas reuniões venham a ser cada vez mais abençoadas pela nossa irmandade, e que muitos daqueles que assim não conheciam, e que passaram a conhecer este santo caminho, tenha misericórdia e os abençoe. Peço neste momento para a nossa juventude, a mocidade, as criancinhas, os nossos irmãozinhos de maiores idade também, que o Senhor assim os abençoe a todos. Peço as tuas bênçãos para os nossos irmãos que fazem parte do conselho deliberativo da nossa igreja. Abençoe para que eles continuem sendo úteis à nossa santa igreja, ao reino dos céus nesta terra. Abençoe toda a administração da nossa santa igreja, e que nós venceremos sim estes problemas que se encontram neste mundo. Glorioso Pai, a cada um dos meus irmãos que irão para os seus lares, que eles sejam livres de todo qualquer mal, todo qualquer perigo, que um anjo esteja na companhia, livra eles de acidente, de malfeitores. Dê uma excelente noite para todos nós, e que no dia de amanhã nós possamos realizar mais uma reunião santíssima. Sou muito grato a todo o reino dos céus, minha santa e querida Vó Rosa, nossa mãe Virgem Maria, santos e anjos, é o Senhor santo profeta de Deus, irmão Aldo. Louvado seja o nome santíssimo e glorioso do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém.